bem, Marcele? Que alegria estar aqui, viu? Eu estou muito feliz de você ser a minha primeira convidada. Ah, sou primeira, isso eu não sabia. Você é a primeira convidada, você é a estreante, eu sou estreante e você é a estreante nesse projeto que eu pensei com muito carinho, né? Projeto Conexões, conversas interdisciplinares. Eu estou aqui em Portugal, a Fernanda está no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E a proposta é trazer realmente, através de vários especialistas, profissionais de diversas áreas, ofertar a quem nos assiste vários recursos, né? De autoconhecimento, não só para lidar com a quarentena, mas para além disso, né? Então, eu conheci a Fernanda ela é consteladora, ela é psicóloga e consteladora familiar das novas constelações. Ela é proprietária da clínica Cuide-se Bem. Ela tem um consultório na Tijuca, né? E tem um canal no YouTube, Cuide-se Bem, também, que também é uma nova empreitada, né, Fernanda? É Esse sim. canal é recente. E eu conheci a Fernanda, fui indicada pela Fernanda através de uma outra pessoa e fui fazer a constelação, né? Eu sou também coach integrativo sistêmico, conheço constelações familiares, que isso é um dos recursos do Bernie Izzet, mas eu nunca tinha passado por essa experiência. E como eu que estava de mudança de Portugal, né? Eu queria deixar algumas mochilas para trás, algumas malas que não iriam me servir mais para trás. E como eu já conheci esse recurso, né? Eu fui apresentada a Fernanda e foi maravilhoso. Foi realmente um encontro divino. Eu contei para ela na época as histórias dos bastidores, que eu não vou contar para vocês, mas como foi divino o nosso encontro, como foi cheio de significados, Sim, lembrei desde a agora. porta, né, do consultório, que era um lugar que eu já conhecia há 40 anos, né? E estava lá a Fernanda, fazendo o lindo trabalho dela de constelação. E aí eu pensei na Fernanda, porque eu fui, né, na quarentena ouvindo muitas pessoas, né? Ouvindo, lendo, às vezes tentando ajudar, às vezes atrapalhando. E um dia a Fernanda postou lá no, Instagram. no Instagram dela ela fazendo um quebra-cabeça. E eu falei, ela também está fazendo um quebra-cabeça? Eu falei, que legal. E aí eu resolvi fazer esse desafio, que é quem desarrumou meu puzzle? E aí, Fernanda, quem desarrumou meu puzzle? É um pouco isso que a gente está sentindo nessa quarentena, né? Sem dúvida. Primeira parte, muitíssimo obrigada por esse convite. Uma surpresa e uma grande alegria, sem dúvida. Parei aqui e me lembrei que atrás de mim tem aqui Portugal, Lisboa, no quadrinho, tem essa surpresa para você. Que Quando eu me legal! posicionei, aqui tem Lisboa, foi um encontro muito bom ir a Portugal. Espero retornar. E, então, muito obrigada pelo convite. Assim, são muitas alegrias que foram despertadas pelo seu convite. Bom, E mais a lembrança daquele dia da constelação foi excepcional. Melhor ainda saber como você está bem, como as coisas abriram, né? Que a proposta da constelação familiar é abrir novos olhares, abrir novas oportunidades, novos caminhos, né? Com consciência. E você está dizendo tudo isso e assim é sempre muito gratificante saber o que aconteceu depois que as pessoas fizeram a constelação e saber que você está aí longe super bem já traz uma alegria sem dúvida. E verdade. aí, estou eu brincando com o meu quebra-cabeça, né? É, eu também tenho um, depois a gente fala. Depois a gente fala, assim, do quebra-cabeça, né? Então, a sua pergunta, eu recebi, e foi maravilhosa a sua pergunta, porque primeiro eu olhei para mim, claro,
e as experiências, como eu coloquei no vídeo que eu fiz, um pequeno vídeo do meu quebra-cabeça, né? Porque a vida, de verdade, é um quebra-cabeça. Né? Mas o momento da pandemia pegou os projetos das pessoas, que estavam ali arrumadinha aquela imagem, despedaçou. E sempre começamos de algum ponto fica as pecinhas do quebra-cabeça. E eu peguei essa pergunta sua e resolvi, psicóloga como sou, perguntar para as pessoas como elas estão vivendo, né? O que foi para elas, né? Com três perguntas rápidas e curtas, fiz uma pesquisa que, para minha alegria, e já agradeço as pessoas que responderam, 58 pessoas responderam em 2 dias, rápido, né? A pergunta foi: você está pensando nesse momento da quarentena? Então, 96% responderam que sim, estavam pensando. E só 2% me disseram que não estavam pensando. Né? E se pensaram, o que pensaram? O que a quarentena fez você refletir, fez você pensar? E a terceira pergunta, se essas reflexões trouxeram mudanças, como você está olhando para o futuro? As suas reflexões fazem você olhar como para o futuro agora. E também tive uma boa surpresa, porque muitas pessoas estão falando comigo, não sei se com você, de que as pessoas não vão mudar, ou as pessoas vão mudar, ou as pessoas estão pensando, não estão pensando, né? Então, aqui na minha pesquisa, que foi bacana, o público tem entre 25 e 69 anos, que é um público ativo, que a pessoa de 25 anos tem uma vida diferente da pessoa de 68 anos, né? Então, a minha resposta de como seria o futuro nas suas reflexões seria promissor, estou pensando, não sei, eu acho que tudo vai voltar ao normal como era. Né? Só 3%, 3,6%, que são 2 pessoas, responderam que tudo vai voltar ao normal. E que, então, não teria mudança nenhuma, mas 60% respondeu que seria promissor e que estavam pensando. Aí, Marcele, foi bem bacana a sua pergunta a mim e a pergunta que eu repassei, porque quando você pensa a sua existência, quando você tem a oportunidade de parar e pensar a sua vida, a mudança aconteceu. Porque a gente não sente assim, eu mudei, eu estou mudando. A gente não tem uma métrica, um relógio, uma régua para medir. Eu mudei 1 centímetro, mudei 2, eu mudei 1 metro, eu mudei, né? Eu mudei o meu cabelo, só assim que a gente vê, né? Pintou, fez. Mas, então, quando você para pensar na sua existência, você já mudou. Porque você parou para refletir. E como a gente está vendo, né, a resposta das pessoas, do que elas estão refletindo no quebra-cabeça da vida nesse momento. Né? Estão pensando primeiro em saúde. Primeira coisa, o que você está pensando? Eu estou pensando na minha saúde e eu estou agradecendo pela minha saúde. Isso é uma coisa bem bacana que a maioria das pessoas respondeu. Estou agradecendo de ter a minha casa, estou agradecendo de ter a minha vida, estou agradecendo de ter os meus amigos e principalmente da minha saúde. E a saúde, que a maioria das pessoas respondeu, é a alimentação, exercícios e até a terapia, porque é por isso que eu estou tendo uma busca grande pela terapia, porque a pessoa no recolhimento, ela começou a pensar sobre si. E ela começou a achar coisas dentro dela. Isso é fantástico que está acontecendo. Não dizendo que a pandemia é boa, tá? Mas são coisas que estão acontecendo, né? Então, elas passaram a olhar para ela e começaram a buscar terapia, por exemplo, né? O segundo ponto, top 5, assim que eu fiz um top 5. O segundo são as finanças. Quantas pessoas descreveram que têm gastos desnecessários, que precisavam olhar melhor para as suas finanças, né? E é importante dizer assim que o dinheiro, ele traz um alto valor, o dinheiro valoriza, monetiza, né? Mas traz o valor das coisas. Então, as pessoas pararam para pensar assim, olha como eu gasto nisso, olha como eu gasto naquilo. Então, é o segundo tópico do nosso top 5, assim. Como gasto dinheiro. As próprias emoções, os sentimentos, porque já é um recolhimento, né? E depois os sistemas íntimos, que são a família e os amigos. Começaram, nossa, meus amigos, minha família, né? Começaram a olhar para os que lhe cercam com mais carinho, com outro olhar, né? E depois as mudanças profissionais, as mudanças
pessoais, assim, que eu vou ter essa postura, vou ter essa nova postura, mudanças ecológicas, mudanças climáticas, e uma possibilidade, as pessoas estão mais abertas para o home office. Né? E uma pessoa que eu não sei, porque eu botei na minha pesquisa feminina e masculina, para as pessoas ficarem à vontade para escrever, e eu procurei fazer uma amostra assim, bem distinta, uma amostra um pouco mais heterogênea, com clientes meus, pacientes e pessoas da minha família e amigos. Eu tentei dar uma misturada para a gente ter uma visão, uma amostra mais coerente. Né? Então, uma pessoa que eu não sei disse que é constrangedora a oportunidade para fazer o que o ritmo acelerado não permitia. Eu achei essa um resumo excelente do que as pessoas disseram, porque é constrangedor o tempo que as pessoas receberam. Tudo bem que tem profissões que não estão com tempo, tem profissionais que estão com mais trabalho, né? Mas o tempo está diferente. Então, o tempo para fazer o que não fazia, né? E aí eu vou voltar aqui para mim. Eu ainda não tinha pego nunca comprei um quebra-cabeça de 1000 peças, porque eu não tinha esse tempo. Então, no meu quebra-cabeça aí, se acrescenta aí como vocês estão vivendo quebra-cabeça, que eu fui fazendo essas associações, né? Vou voltar no vídeo que você me perguntou, porque no quebra-cabeça a gente começa ali pela moldura, né? Já estou dando a dica para quem for fazer. Começa pela moldura, né? E uma colega falou assim, Fernanda Sarvan, até falei dela, né? Uma consteladora do Sul. Ela falou, aquela primeira pecinha, assim, que aqui é a bordinha, aqui é a outra bordinha, né? É o apoio dos pais. Eu tenho aqui os apoios e aqui o próximo encaixe, eu até tenho uma aqui, né? Então, é meu quebra-cabeça aqui do lado. Ah, sim. Eu tenho um apoio e daqui, ó, eu vou fazendo meus encaixes da vida. E é da onde nós partimos, né? Então, essas reflexões são muito ricas. São muito ricas. Né? E esse paralelo com o quebra-cabeça, essas pecinhas que as pessoas foram colocando aqui, saúde, alimentação, comer melhor, comer em casa, finanças, minhas emoções, meus sentimentos, está tudo espalhado na frente das pessoas. E eu entendo quando a maioria, boa parte das pessoas responde aqui, 35%, 36% responde não sabe, porque o quebra-cabeça está espalhado, Marcele. O quebra-cabeça está espalhado. Eu não sei onde é que eu vou botar as minhas peças. Eu estou pensando quem sou eu nesse momento. Quem sou eu nesse momento, né? E um dos pontos interessantes, a gente, psicólogo, ciências humanas, a gente está pensando, né? E todos estão pensando, acredito, que nós fomos convidados a parar e a mudar. Então, a psicologia, com a terapia online, que ela já existia, o celular já existia. Eu vou ter que colocar, tá? Só um instantinho, desculpa. Sim, tudo bem. Vê se ficou bom. Porque tem um ruído aqui. Sim, ficou bom. Pode falar. A terapia online é uma das mudanças. Estou colocando. A internet já existia, a internet 4G, 5G já existia. O smartphone já existia, o computador assim já existia. Agora o comportamento mudou, Marcelo. O comportamento. As pessoas se colocaram mais abertas. Deixa eu testar, deixa eu experimentar. Que é uma coisa que está... todos estão sendo convidados a experimentar o novo. E se foi colocado de lado, né? Essa possibilidade, prefiro não quero, não me sinto bem, não gosto. Prefiro desse jeito que eu já estou acostumado. Eu prefiro desse jeito. Né? Então, esse quebra-cabeça embaralhadinho, e a gente conversando sobre essa pergunta, eu logo lembrei de quando chegou o quebra-cabeça e o saquinho, com as peças todas desmontadas, e eu olhei a imagem, né? E eu, meu Deus! E eu não sabia que começava pelas bordas primeiro, eu não sabia. E eu fui lá, meu Deus, comecei, né?
Nossa, a mim me deu uma sensação de que, uau, eu tenho uma coisa em branco para recomeçar. Me deu uma alegria, tá? Uhum. Cada um com as suas doidices, né? Uai, que legal! Depois eu ganhei a dica, não, começa pelas bordas. Tem experiência no caminho, tem gente experiente perto, começa pelas bordas. Foto do puzzle, né? Eu falei, poxa, a vida da gente virou esse saquinho. Nós recebemos uma vida nova sem sequer termos ido à loja comprar, não foi nenhuma escolha, porque o legal é quando a gente vai na loja e compra, aí você fala, poxa, desarrumou, mas fui eu que quis, né? Nós recebemos esse saquinho, né? E colocaram na nossa mesa e falaram, agora monta, né? E monta como? Você pode montar com os recursos anterior, né? Os antes, os que precederam você, ou encontrar novos recursos. Seja ele procurar uma amiga que é mais experiente e falar, olha, começa pela borda, né? Sim. Você pode ficar tentando quebrar a cabeça e ficar no mesmo lugar, né? Vou montar isso e eu quero assim, porque é assim que eu sei, vai, né? Muitas pessoas encontraram recursos próprios de gratidão, que a gente hoje sabe que é uma ferramenta, um recurso importantíssimo para a gente lidar com o enfrentamento com os problemas. Porque para você ter gratidão, você precisa reconhecer que existe algo que é bom, que existe algo de positivo. Porque aí você vai agradecer por aquilo. Então, assim, nem que seja uma coisa, né, que você tenha gratidão, já é uma coisa. Uma coisa já é o suficiente para você levantar da cama. Isso, acrescentar uma gratidão sincera. Que eu percebi uma gratidão sincera. E não um exercício, porque cresceu muito, né, as terapias mais holísticas, de exercitar uma gratidão sem uma conexão. Exatamente. Como um exercício de ginástica. Exatamente. Uma crítica minha mesmo. Mas o que eu percebi era uma gratidão sincera. Que bom que eu tenho a minha casa, que bom que eu tenho essa pessoa, que bom que eu tenho esses filhos, que bom que eu tenho esse trabalho. A maioria das pessoas descreveu, sinceramente. Sim. E aí eu fico pensando nos 36%, né, que falaram não sei, né? Porque 36%, se você pensar, você pode alargar e tem muitas pessoas aí nesses 36%, né? E aí essa é a grande mensagem do projeto Conexões, é pensar nesse puzzle, nesse quebra-cabeça, para esses 36% que não estão encontrando esse recurso, né? Ou porque não estão pensando, ou porque não estão querendo pensar, ou porque estão tentando lidar com esse momento da forma como lidavam antigamente, ou porque estão com uma expectativa muito grande de voltar logo àquele, né? Aquele mundo que você conhece, mas, quiçá, nós não sabemos nem se ele realmente vai voltar como era, e eu sou uma que não acredito que vai voltar, né? Até porque eu não vou voltar, eu já não sou mais a mesma. Então, quando eu não sou mais a mesma, o mundo também vai ficar diferente, porque eu vou ver diferente, a minha percepção das coisas de mim é outra, né? Então, com certeza, o mundo, para mim, vai ser diferente. E que não encontra recursos, que não consegue buscar ou a amiga que de repente, ou a terapeuta que pode falar, ó, começa por aqui, né? Olha, você tem um recurso, né? Não tem um recurso, né? Porque existe uma questão do quebra-cabeça que eu gosto muito, que nós falamos isso, né? Quando você olha o saquinho, que ele está todo desarmado, você tem duas opções. Ou você falar, pô, tô fora, eu não vou montar isso, o que eu arrumei para mim, né? Ou eu tô
tô dentro. Mas mesmo quando você faz a opção de estar dentro, é um percurso complicado, é um percurso difícil. E aí eu gostei muito, eu tive muita empatia pelo tema, né, que eu via na sua foto, porque o meu marido também estava montando um puzzle. Aqueles 36%, eles geralmente é o puzzle desarmado e é o tempo que veio de uma forma também muito complicada para lidar, porque a gente tinha um outro cronograma, né, externo que era demandado, você tinha programas a cumprir, então era mais fácil porque você ia ao compromisso e agora todos os compromissos estão na sua mesa, olhando e fica pensando também que, assim, além dele encontrar um recurso que foi separar as coisas, ou seja, tirar aquilo tudo que está emaranhado e dar lugar a cada coisa, pode ser muito importante, mesmo que você ainda não saiba como fazer, né? Mas você conseguir perceber que aquilo não é daquele outro, isso é muito importante na nossa vida, né? E aí a gente deixa de lado. É bacana isso. Isso é um recurso. Isso também tem a ver com o tempo, né? Porque você também, de uma certa forma, está organizando o seu tempo. E se eu consigo diferenciar alguma coisa da outra, e falo, isso eu vou deixar para depois, é uma forma de você dar prioridade e organizar o seu tempo. E aí você já começa, você ganha um fôlego. Sim. E quando você ganha um fôlego, você ganha o quê? Motivação. Aí ele fala, agora, aí eu vi, né? Agora eu vou conseguir. Aí ele foi lá, todo felizinho, aí montou as escadas. Aí daqui a pouco ele parou, não sei mais. Não consigo. Aí o que ele faz? Sai. Porque ninguém monta um quebra-cabeça num dia. Esses foram os meus melhores momentos. Eu desisto. Eu reparei que toda vez que eu dizia eu desisto, eu achava mais uma peça. Aí não dá para fazer de mentira. Ó, desisto, viu? Vê se aparece aí. Não. Sim. Eu chegava nessa, chega, desisto. Aí aparecia mais duas. E aí, sobre o tempo, para acrescentar, esses momentos de recursos, né? O Bert Hellinger, a constelação familiar, né? Que tem muita informação boa para esse momento. E ele fala muito bem sobre o tempo. Que outros teóricos, outros filósofos já falaram, por exemplo, do aqui e agora, você já deve ter ouvido, né? Sim. Estar no presente, no aqui e agora, né? Então, o futuro, os projetos, só existem se eu estou no presente. E nesse momento estar no presente anda difícil, talvez esteja mais difícil para esses 36%, sim. Né? Porque eu dou espaço para a minha preocupação e para o meu medo. Isso é quando eu estou fora do meu presente. Então, exato. Os recursos, eu peguei o recurso do quebra-cabeça, seu marido também o quebra-cabeça, mas os recursos, por exemplo, da meditação, que eu tenho feito, da yoga, do exercício físico, nos coloca no presente. Por exemplo, o tempo para você te coloca no presente. E como a mente começa a se restaurar e entrar no tempo real. Porque, Marcele, parece filosófico, mas é mais físico do que filosófico. Porque Sim. O tempo presente é factual. Ele é agora. Ele é o instante que nós estamos respirando. Por isso que a meditação e a yoga são excepcionais. São muito bons. Porque quando eu estou no presente... Presente, retomando, né? Da importância de estar no presente, exatamente para encontrar esse espaço, né? Um espaço que tem recursos, não o espaço que fica na preocupação e no medo, que é importante, que existe, que é normal, e é isso que é legal você acolher e aceitar que há espaço também para preocupação, há espaço para o medo, há espaço para o não sei, né? Mas como eu vou querer me mobilizar perante esse meu medo, essa minha preocupação, né? Ou se eu vou me imobilizar perante essa minha preocupação e esses meus medos.
e você estava falando sobre os recursos e sobre o Bert Helling, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, para esclarecer um pouco melhor como é que ele fala sobre isso e o que você tem para contribuir para essas pessoas que estão estão presas nesse espaço legítimo da preocupação e do medo. Sim. O Hellinger, Bert Hellinger apresentando, que é o criador da constelação familiar, ele faleceu tem agora um ano, mais ou menos, em 2019, e trouxe assim com muita propriedade, né, o que está por trás, né, o que está por dentro, na verdade, da gente, com uma clareza e uma sensibilidade interessante. Então, um ponto, então, ele traz, que da visão dele e de outros teóricos também, a crise também é um recurso, por exemplo. Né? Então, uma coisa que tem acontecido muito com as pessoas agora é o torcicolo. Eu fiz uma postagem, vai entrar agora nessas próximas semanas, uma postagem sobre torcicolo, e eu uso esses recursos, né, da terapia sistêmica e a visão do Bert Hellinger e do Dr. Hammer também, que é um médico que fala de psicossomática e mistura com as constelações familiares. Então, o torcicolo, pegando como um recurso de crise, né, ele justamente mostra esse momento, porque eu estou presa no passado, mas eu tenho que olhar para o futuro. Eu estou presa no passado, mas tá difícil. E aí eu faço torcicolo. Porque eu faço uma torção. Torcicolo é a torção do pescoço. E dá uma crise, né? Eu vivo um drama, né? Como as palavras de constelação, emaranhados. Eu faço um emaranhado, uma intrincação, eu faço um foco de crise aqui e dói. Né? Tem muita gente reclamando de torcicolo, né? E qual é a solução usando esse recurso da crise? É ficar no presente novamente, estar no presente, né? Eu vou olhar para o passado porque eu tenho que olhar de corpo inteiro. E que constelação faz isso, né? Existe algo em mim que me dificulta estar no presente e de olhar para o futuro, um olhar promissor. Né? O que me dificulta? Eu preciso dar uma olhadinha mesmo, porque eu já faço isso inconsciente, né? Eu faço isso dormindo, então vou fazer isso consciente. Eu vou dar uma olhada de corpo inteiro e aí os recursos, né? Inclusive a fisioterapia nesse momento é muito importante os fisioterapeutas, porque precisamos de uma ajuda também para sair da crise e para olhar. Então vou lá olhar o que é que está me dificultando, né? A terapia e os processos, aí eu coloco florais de Bach, coloco o seu trabalho de psicomotricista, coloco dos enfermeiros, coloco de uma série de ferramentas que estão nas mãos de vários profissionais que vão ajudar que a gente faça esses movimentos com cuidado, com proteção, com um certo consolo, sabe? Porque quando eu me sinto consolada, ouvida, cuidada, eu olho com mais confiança. Eu vou ter mais confiança, então eu vou mais, assim, eu vou expandir mais o meu movimento quando eu tenho um consolo, assim, eu tenho cuidado de um professor de educação física, agradeço o meu personal trainer que está me ajudando, eu tenho um conforto para fazer os meus movimentos com segurança, eu vou com mais confiança. Né? Então, olha a importância dos recursos, né, Marcelo? Sim, com certeza. E o Hellinger, é interessante essa citação dele sobre crise, fiz questão de falar da crise por isso, porque eu posso brigar com a crise, que é o que a gente está vendo num grupo grande, né? E a gente entende que é a negação. Eu tenho um medo danado do futuro. Então, eu saio do meu centro, eu saio do meu presente, eu saio do meu eixo, e eu vou embora nas preocupações e todos os medos possíveis, né? Todos os fantasmas começam a me assustar, né? O fantasma da fome que existe, o fantasma da pobreza, o fantasma da escassez. Em vários países esses fantasmas existem, porque todos os povos já viveram essas memórias, né? Então eu dou voz a eles. Eu não consigo ver nada, não vejo nada, eu só vejo o meu medo. Eu só vejo o meu medo, né? Colocando isso, não estou diminuindo, que é importante a gente ver a realidade, né? Do que está acontecendo, né? Dos tratamentos, dos hospitais cheios, tudo a gente precisa olhar a realidade também.
mas a partir do meu centro. Uhum. E Hellinger traz, é interessante, que eu acho que até comentei com você, de um textinho bacana do futuro, da previsão, né? Qual é a previsão de futuro? Né? E aí ele traz um movimento de olhar para o meu momento, como eu estou agora, o que eu estou sentindo, o que eu posso fazer agora. Então, quanto mais você é levado a estar no seu presente, e qualquer atividade que te coloque, jardinagem, ter olhado mais para as plantas, guardar as coisas, o que for, né? Esse recolhimento para a minha vida, o futuro começa, porque ele vai sozinho, a gente não manda no futuro, não. Ele vai sozinho. Quando eu olho, o futuro chegou. E eu não estava ansiosa mais esperando por ele, com medo dele, né? Eu estou construindo o meu presente, estando no aqui e agora, né? Porque o futuro precisa do presente. Ele é um fruto do presente. E aí, quando eu olho de novo, o futuro chegou. Exato. Bom, Eu acho muito interessante quando você fala do presente, né? Primeiro, o gancho do emaranhado, eu acho que é uma ótima metáfora, né? Que a pessoa que está igual o novelo, né? O novelo é como se a gente tivesse dentro de um novelo, né? E aí a gente não consegue sair, né? E quanto mais você se emaranha entranha naquele novelo, ele mais emaranhado ele fica, né? Mas às vezes, se você tiver um foco em alguma coisa, você começa, né, a tirar uma ali, a tirar outra ali, e as coisas vão meio que se abrindo, porque essa crise, eu acho que você falou, e é muito importante, né? Você trouxe essa questão do Helling, mas realmente as filosofias orientais já falavam muito isso, desse olhar holístico, né? Eu estou relendo aqui, Fernanda, é muito importante a gente reler, gente. Não basta ler, gente, tem que reler, porque é muito bom. Eu li isso aqui, ele Fernanda, clássico. de 1995, quando eu entrei na faculdade de psicologia. Eu tinha 22 anos. Entendi? Claro que não. Óbvio que não. Mas li, que tinha que ler. Aí depois eu fui fazer pedagogia, aí eu encontrei com ele de novo. Aí eu já entendi um pouquinho mais o negócio, né? Já entendi um pouquinho mais. E agora eu resolvi reler, né? Falei, agora eu vou... E aí eu estou vendo que eu nem estou relendo, eu estou lendo. Porque é um livro, né? 2245. É outro livro, né? Vivência, realidade, essas coisas todas. Conhecimento, porque isso é interessante também. Muitas das vezes a gente acha que a gente não tem recurso, né? Porque a gente realmente não tem aquelas ferramentas, né? Então, era realmente difícil eu entender naquele momento, porque eu não tinha informações prévias que me davam o suporte para ler isso. Mas eu podia ter ido atrás, eu podia ter pedido aquela, ou mais experiente, né, que você falou, né? Eu podia, mas não foi. Queria, né, ler. Então, você falou, e isso me lembra dos profissionais que você foi citando, né? Dos florais, do enfermeiro, da psicomotricidade, que fala tanto do torcicolo, né? Fala tanto da nossa reação do tônus, como o tônus é importante, né? Para que a gente se percebe no nosso tônus e a gente perceber quando ele está rígido, né? As pessoas que têm muita dificuldade de relaxar, né? Porque tem aquela rigidez, tem aquele, né? Aquele tônus hipertônico, né? Porque tem uma relação tônico-emocional aí que vem. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do que vem, e não é só do útero, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho mais do sistema. Por quê? Porque a pandemia, ela pegou a gente, é um sistema. Sim. Ela pegou o sistema, né? Ela não é mais uma coisa que me afetou, né?
E ela afetou um sistema com múltiplos microsistemas, né? Até chegar no sistema familiar, naquela unidade básica, naquela célula básica. Então, perceber também como a gente está ligado, e eu acho que aí tem a questão muito interessante, que quando a gente está no presente, a gente abre mão do controle. Exato. Né? Porque a gente cai e a gente precisa desse novo olhar, dessa nova percepção, de entender que a crise faz parte, ela faz parte de tudo, em todos os momentos ela desarruma, a crise chega e desarruma, em todos os momentos a gente briga com o puzzle e fala, eu não vou montar mais, e quando você desiste de coração, né? Não é que finge, mas quando você desiste, o que você está fazendo? Você está abrindo espaço porque você cansou, você abriu mão do controle, de ter que dar conta de encaixar aquela peça. Porque pode ser que aquela peça não se encaixe. Mas quando você abre mão, você de repente abre a possibilidade de você olhar para o lado. Quando você olha para o lado, você fala, ih, estava aqui a peça. Porque isso é interessante de pensar na questão quando a gente pensa em vidas sistêmicas, né? É que as peças estão ali. Os recursos estão ali. Exato. Mas às vezes a gente precisa abrir mão desses recursos, dessa certeza, desse controle, para ver. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais desse sistema, né? Que... O quebra-cabeça, como eu até coloquei no vídeo, assim, nos coloca a primeira lei, Hellinger, como falando do sistema, Hellinger explicou 3 leis da vida. Como assim, o Hellinger descobriu, porque assim como a lei da gravidade, né, que você pega a laranja, ela cai, a força, o vetor, né, e toda a física explicou, as leis do amor, ou as forças do amor, são essas forças. Né? Então, a primeira é o pertencimento. Todas as peças pertencem. Se você não botou aquela dali, você não chega na do meio. Eu estou aqui no meu quebra-cabeça. Se tu não botou essa daqui... A questão do corpo relacional. Então, para eu existir, eu preciso de você. Para eu me tomar corpo, eu preciso de um corpo que me abrigue primeiro, depois que me acolha e depois que me ensine até eu poder achar que eu tô sozinha, independente, que não preciso de ninguém, né? Porque isso é uma ilusão. Mas é preciso, que é o processo de identificação, de autonomia e que é importante para todos nós. Então, as 2 pecinhas, eu gostei das 2 pecinhas que você, né? Me lembrou 2 bracinhos, né? E os 2 bracinhos ali, né? Tentando, né? Eu chamei essa peça de pessoinha, porque tem essa pecinha que tem a cabecinha e em volta e embaixo são encaixes, que as outras, ele vai se encaixar. Aí fica, essa pessoinha, essa pessoinha está procurando os amigos. Quem é que vai recebê-la? Eu aqui, no meu quebra-cabeça. Olha, faço questão de dizer que eu não terminei ainda. Não terminei. O meu marido também não. Não tenho pressa. Mas isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar, que eu acho muito legal. Eu tô amando esse tema do quebra-cabeça. Gente, o que a gente pode falar com um quebra-cabeça, né? Muito legal. Que é isso, né? O que é o quebra-cabeça? Qual é o grande barato do quebra-cabeça? Claro que você vê ele montado é muito legal, né? Mas as pessoas que gostam de montar o quebra-cabeça, o prazer está em estar montando. Então, gente, ninguém monta um quebra-cabeça de um dia para o outro, a não ser o quebra-cabeça nem a minha filhota. Eu posso montar o quebra-cabeça dela de 4 peças grandes, que eu já sei. Mas se eu der o quebra-cabeça, e eu fiz isso com ela quando ela tinha 1 ano e 5 meses, que eu dei os quebra-cabeça do Mickey, cada um era um personagem, era só né? Aquilo era muito difícil, né? Até ela montar sozinha, mas o dia que ela montou, ela ficou encantada.
né? Ela viu, eu não sei nem se ela tem consciência que ela montou, mas ela encaixou e ela gostou dessa coisa de ter encaixado, né? Então, ninguém monta um quebra-cabeça de um dia para o outro, né? Sim. Então, isso traz a questão da existência, do presente que você tanto fala, que o Mindfulness, que eu também sou instrutora de Mindfulness, né? Que o Mindfulness fala muito, que o budismo, eu sou budista, o budismo fala muito, né? De você estar presente, né? Em você, né? Com atenção. Você falou também, que eu gostei, do cuidado, do carinho, da autocompaixão, que a gente tem muito essa coisa de se bater, né? E é uma coisa recente que eu estou aprendendo, não só a compaixão, mas a autocompaixão. Não é vitimização, são coisas diferentes, né? Mas é aquilo que te acarinha no seu erro e que fala, faz parte, vamos embora, né? E a outra questão, que é o processo, o prazer no processo. Viver no presente é viver com prazer no simples ato de viver, acolhendo as crises, acolhendo as dificuldades, acolhendo o eu não consigo encaixar essa peça agora, eu não encontro essa peça agora, tá difícil, e aí briga com a peça e volta e sai, toma café. Por isso ele demora. Quem faz o quebra-cabeça, ele tem uma mesa, né? Geralmente as pessoas que gostam, meu pai era assim, ele tinha uma mesa na sala e ele colocava o quebra-cabeça, e sempre que eu ia visitá-lo, né? Ele estava com um quebra-cabeça na mesa. A mesa nunca estava vazia, né? Então acabava um, foi um momento da vida dele, eu acho. E acabava um, montava outro, acabava um, montava outro. E ele moldurava. Alguns ele fez quadro, né? Que é muito legal. Mas é isso. E aí, por que eu comecei a falar isso tudo? Porque é uma outra coisa que eu vi meu marido reclamando, que foi muito engraçado. Ele estava tentando olhar para o modelo que vem na caixa. Lembra que nós falamos sobre isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ele ficava tentando olhar para o modelo. E aí foi tão engraçado quando ele descobriu que ele estava olhando para o modelo errado. Foi ótimo, porque ele falou assim, agora sim eu vou conseguir, né, montar melhor, porque ele descobriu que ele estava olhando para a capa e o modelo certo estava na contracapa. Muito bom. E aí eu queria falar desses modelos, né, que a gente fica buscando, né? Excelente exemplo. E me fez pensar, eu estou com um canal novo, um canal no YouTube, chama Novo Não, é o primeiro. Cuide-se bem, coisas da quarentena, que era um projeto que eu já tinha há muito tempo e não tinha tempo, Marcele, não tinha tempo para produzir os vídeos, e produzir um vídeo muito bacana que já vai ao ar. Todos precisam de terapia, e nele eu falo um pouco disso, assim, né? Tem um modelo ali na frente, pegando sua pergunta, né? E eu estou ali tentando fazer aquele modelo, né? E eu tenho minhas dificuldades, vou tendo pequenas, grandes, várias, né? E as pessoas trouxeram uma informação, eu também tinha antes de fazer psicologia, não sei se você viveu isso também, que só um tipo de pessoa que ia precisar de terapia, outro não. E esse que precisava de terapia tinha um problema, era doente, é fraco, não consegue resolver seus problemas sozinhos, né? Sou dessa época. Quem faz terapia é doente, quem precisa tomar remédio é louco. Pois é, não vou adiantar a história do vídeo não, porque ficou bem bacana ali como conta, mas assim, sobre pedir ajuda e ter os recursos, né? Eu vou chegar naquela imagem, eu vou construir meu quebra-cabeça, mas primeiro que eu não tenho todas as respostas. Imagine que nós sabemos tudo, Marcelo, nós até somos um poço de sabedoria, pegando as filosofias até orientais, mas eu preciso assim de um tempo, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um apoio, e estou dizendo isso porque nós nos acostumamos um pouco a cultivar o sofrimento, tá?
Então, eu vou tentar fazer sozinha, eu vou tentar, eu não vou perguntar para ninguém, eu não vou pedir ajuda nenhuma. E aí, eu dói o pé, dói a cabeça. Olha, a cabeça do povo tá doendo a beça. Dói a cabeça, dor no estômago, dá muitas dores de barriga, dá muito desconforto. Isso tudo é sofrimento. E se eu fosse, né, fazer uma constelação familiar para dar uma melhorada, né, para eu ver o que tá me dificultando mesmo, pedir uma ajuda no psicólogo, pedir ajuda para um psicomotricista, pedir uma ajuda a um educador físico, pedir uma ajuda. Eu chegaria mais rápido naquela minha imagem projetada. Ou até ver que de repente a imagem não era aquela não, estava errada, era do outro lado. Exato. Eu estava indo na pista errada, porque eu estava obstinado naquilo, né? Tem que ser, eu tenho que ir ali, né? E eu não vou tendo cuidado comigo, voltando ao que você falou, de carinho, de compaixão, de autocuidado, tudo isso é carinho consigo e bem-estar e se cuidar, porque eu estou me levando a um sofrimento. Sim. E eu tô assim mesmo, né? É ruim porque assim, é assim mesmo eu sofrer. Não. Ninguém fica ileso de sofrer, mas eu tenho um aprendizado, eu volto, eu melhoro. Né? Pegando o ponto de mutação aí, né? Eu vou vivendo transformações, eu vou vivendo pontos que eu preciso seguir, né? E eu também deixei de ver a caixa. Eu falei, não tô andando. Não tô andando, não é muito estranho. E aí eu não vejo mais a caixa. Aí eu comecei a andar melhor. Quando eu parei de olhar a caixa, lá a imagem, eu passei a ir melhor e mais rápido, porque eu comecei a sentir, não, eu preciso achar o meu tempo, o meu ritmo, o meu jeito, assim. E legal porque te leva para um recolhimento mesmo, né? Vou ter uma musiquinha e vou lá. Felizona encaixando. Uai, encaixei. E vamos fazendo as associações. Mas eu queria trazer uma coisa, né? Um texto assim que eu gostaria de indicar para as pessoas que gostam de constelação familiar ou gostam de filosofia ou até querem saber sobre constelação familiar. Esse livro aqui é uma delícia. Portas Fala o Interiores. título pra gente. Viagens Interiores, do Bert Hellinger. Esse que eu tenho a segunda edição. Mas esse livro aqui não sai mais do meu lado. Eu tenho o Hellinger aqui comigo, assim, esse olhar brilhante que ele tem para a vida, né? E eu postei no meu Instagram um pouquinho desse texto aqui que chama Confiantes. Achei tão boa, até falei um pouco aqui já sobre isso, né? Que somos confiantes quando somos consolados. E aí, por isso que eu trouxe as ajudas, né? Como são importantes, né? Consolados por quem? Por uma confiança que se mostrou digna de fé. Eu confio naquele profissional, eu confio naquela pessoa. Como são pequenos detalhes, né, tão sensíveis assim que vão trazendo para a gente mais informação sobre como eu posso melhorar na crise, como é que eu posso melhorar. Confiantes, sim. Pode falar. Confiantes, ficamos tranquilos. Olhamos com serenidade para o que se aproxima, mesmo sem ainda descortinar o seu alcance. Aqui se prova o que já tínhamos experimentado em nós. Quem se deixa guiar é guiado, e guiado pela confiança. Que fantástico isso. Quem é confiante permanece alerta. Logo que é solicitado, põe as mãos à obra, contudo, apenas no momento oportuno. Permanecemos confiantes, mesmo e principalmente quando precisamos esperar. Quem é confiante aguarda até que chegue a hora. E isso nos coloca no presente, isso nos coloca na realidade. E qual é a minha realidade? É diferente do meu vizinho, é diferente do outro profissional, é diferente até do outro colega da mesma profissão. E isso é muito interessante porque traz um outro questionamento que as pessoas têm, que é como lidar com a ansiedade que aumentou muito Sim. Durante a quarentena. Né? Então existe uma ansiedade que a pessoa tem, né? Tudo bem, a pessoa que é ansiosa, tudo bem, mas na quarentena aquela ansiedade, né? Que antes ela tinha como dar vazão àquilo, né? Ela encontrou recursos externos para dar vazão, né? O grande barato, eu gostaria que você falasse se há uma possibilidade disso, das pessoas na quarentena encontrarem recursos internos
né, nesse momento, além da terapia e tudo, para que elas possam ter essa confiança, né? Porque quando você confia, mesmo que você não saiba o que venha, mas quando você confia, o seu nível de expectativa diminui. Porque o que é a ansiedade, né? Senão um excesso de expectativa. Eu tinha um professor na faculdade de História, eu já fiz várias coisas, né? Você está vendo. Eu tinha um professor na faculdade de História e ele dava disciplina de Psicologia. E aí o pessoal de História, né? Eles gostam disso, eles acham bonito. Eles dão 2 questões e falam, disserte sobre. E aí você tem que falar a matéria inteira. E se não tiver 4 páginas, não tá legal. Eu tinha um professor que, se tivesse 6, ele tinha assim, ele ficava, né? Uau, né? Às vezes você acabava a prova, você ficava tão exaurido que você não lembrava mais de nada, você esquecia a matéria, porque você botou tudo no papel, né? Não sei se isso foi tão bacana. Mas tinha essa galera dos 6 papéis. E aí ele deu um dia, né? Foi a primeira prova que nós fizemos com ele. Eu acho que foi no 3º ou 4º período que nós pegamos ele. E aí ele veio e deu uma folha pra gente. Ficou todo mundo tão incomodado com aquela folha. Eu falei assim, mas professor, a gente precisa de mais folha. Uma folha não vai dar. Aí ele falou, não, uma folha frente e verso dá, mas é ansiedade. Cara, eu acho que eu nunca fiz uma prova com tanto prazer do que eu fiz aquela, sabe? Porque ele tirou da gente um peso de ter que saber tudo. O que ele está falando pra gente com isso, né? Cara, você tem que botar o essencial. E às vezes a gente precisa ver o que é essencial. Então, talvez a quarentena tenha mostrado isso também pra gente. Olha o que é essencial, né? E aí tudo isso, né, pode fazer um pouco mais de sentido, né? E o que é essencial para mim, tirando a questão do modelo, do puzzle, da caixa, o que é essencial para mim pode não ser essencial para você. Mas, inegavelmente, estamos todos interligados. Sim. Estamos num sistema, né? O tema da ansiedade, assim, valia um novo encontro, porque é um tema amplo. Uhum. Não são iguais. Vamos fazer. Não são iguais. Eu vou pegar até do que eu peguei aqui dessa citação do texto Confiante, do Hellinger, porque o início ele já traz uma solução, né? Somos confiantes quando somos consolados. E uma das coisas que a pessoa sente, na gama de assuntos dentro de ansiedade, é se sentir sozinho. Sim. Então, eu me desespero muito de me sentir sozinho, de morrer, e vai a lista de assuntos, né? Então, colocando os recursos que a gente está falando nesse encontro aqui, de pedir ajuda, de estar em conexão. Uma das coisas melhores para a ansiedade é sempre estar em conexão com algo prazeroso, né? Então, no momento a gente não pode ir à praia, nessas coisas, mas estar com a natureza é muito bom. Então, se você pode ligar, o YouTube está maravilhoso, YouTube, Netflix, mas assim, o YouTube que tem, eu mesma tenho feito, né? Imagens e vídeos de meditação, de natureza, nossa, maravilhoso, eu vou embora. Essa semana mesmo, fazendo a minha ginástica aqui, eu fechei o olho, que ele botou aquela, até falo o nome aqui do meu personal trainer, que está sendo show de bola nesse momento para a minha ansiedade, o Rafael Teixeira, e eu olhei para a janela e vi o mar. Marcele, eu fiz igual a Sofia, mas eu acho que eu me inspirei naquele dia da Sofia. Eu olhei e vi o mar e fui embora. E ele tá doendo, quase que eu falo, não, tô no mar, mas eu acho que ele ia achar meio que eu tava louca. Então eu fiquei com experiência comigo. Fui embora, assim, né? Um contato. Então, os recursos para qualquer conflito que esteja acontecendo agora, assim, primeiro pede uma ajuda. Né? A ansiedade, eu saio da realidade.
Eu saio do real, eu saio do presente. Por isso que é super recomendado, não vai resolver o transtorno de ansiedade generalizada uma meditação, uma yoga, tá? Mas é maravilhoso. Inclusive tem umas posturas de yoga, assim, para a ansiedade. E as pessoas sentem na hora que aquilo sai, aquilo dá uma melhorada, assim, pelo menos abaixa muito, né? Então, novamente no conflito, né? Eu estou no sofrimento quando eu estou no conflito, Marcele, quaisquer que seja. Então, quando uma parte minha, o conflito eu estou dividida, né? Uma parte minha, eu estou lá na frente pensando o que vai acontecer daqui a um ano. E eu estou aqui na minha realidade, eu olho aquela distância, pronto, eu já abri, né? Eu alimentei o conflito. Então, quanto mais ficarmos no presente, né, usando um dos recursos possíveis, tá? Que temos uma gama, mas quanto mais eu conseguir ficar no presente, melhor para minha sanidade emocional, para minha condição emocional. E o que eu vou usar para ficar no presente? Eu fico no presente assistindo um filme? Ótimo, achamos uma coisa. Eu fico no presente cozinhando? Ótimo. Eu fiz um sucesso em março com o meu pão. Eu não sei se você viu o meu pão. Eu vi. Eu estava ansiosa porque eu saí do consultório, fiquei preocupada, né? Como é que seria, né, a transição para a terapia online, né? Fui lá cair no pão. E aí eu tenho uns assuntos ótimos agora com umas amigas sobre pão. A gente não fala sobre pandemia, até fala, né? Mas a gente fala, tu viu que o fermento acabou? Olha, mas é muito legal a conversa. Agora eu vou ter que fazer fermento natural, já só peguei a receita. E fico ali, nossa, fermentação de 12 horas e fico lá. Fico no presente, fico super no presente pensando, vou botar açúcar, não vou botar. Vou botar castanha. Sim. Sabe o que é essa questão das 12 horas do fermento, né? Me lembrou muito, porque é uma questão da fermentação natural, né? Então, olha, até o fermento tem o tempo dele, gente. Ótimo. Ele precisa, ótimo. Né? A gente tem que respeitar. Reflexão muito profunda. Então, eu tinha pensado em confiante, mas eu já falei de confiante, mas o futuro é legal. Estamos muito preocupados com o futuro. E a ansiedade tem a ver com o futuro. Né? Isso. Atacadas na ansiedade. Eu queria falar um pouco antes dessa metáfora, que é um rio não corre... Uma água não corre 2 vezes no mesmo rio? Não tem um negócio disso? Não se banha 2 vezes no mesmo rio, mas o livro é outro título. Não apresse o rio. Não, né? apresse o rio, ele corre sozinho. Lembrei! Tem quase 30 e poucos anos. É um livro Gente, bom. Isso é fantástico. Não apresse o rio. Exatamente. E eu fiquei apaixonada, né? E na época que eu fiz, além de ter esses estigmas, né? Quem vai ao psicólogo, ele é perturbado. Quem toma remédio é louco. Quem vai ao psiquiatra é louco. E quem não é da psicanálise não fez... Não sabe nada, não pode ser terapeuta. Enfim, eu gosto muito da psicanálise também, tá? Sim, não estou brigando com a psicanálise não, hein, gente? Por favor. Mas é que eu sou essa pessoa que gosta de ouvir, né, e pegar várias fontes. E esse livro é fantástico, né? Não apresse o rio, ele corre sozinho. Só o título dele é maravilhoso. Vale a leitura. E aí eu queria que você... E aí? O que a gente faz quando a gente está apressando o rio? Fica ansioso, né? Acrescentando Hellinger novamente, agora eu não lembro qual é o livro. Hellinger tem 120 livros. Então, uau! São não muitos. sabia. Não li 100 livros ainda. E o cara é fantástico, né? E ele faz muita metáfora do rio. E não lembro qual dos livros ele faz muita metáfora de livro, do encontro com o mar, muita coisa do rio. Então, em vez de você correr, flutue, fique, deixa o rio te levar. Deixa o rio te levar. Que você vai chegar no mesmo tempo. E melhor. É muito legal, assim, porque esse textinho começa que tem 2 pessoas, cada um numa margem, e estão pensando, um vai nadar e outro vai deixar, né? Um vai correr e vai nadar muito para ir mais rápido, e o outro vai pular e vai deixar, eles vão chegar no mesmo tempo.
Bacana, né? É. Juntando as perguntas que você fez sobre os recursos, de como se sentir no seu eixo, no seu presente, com o quebra-cabeça da vida embaralhado e sem saber como se manter sereno, como se manter saudável, né, em quanto tempo, né? Porque aí em Portugal é uma realidade, aqui no Brasil é outra, então o tempo nosso vai ser diferente aqui. Sim. Daí. Então, eu acho bacana que o que está difícil para as pessoas sobre ansiedade, bacana os textos, as perguntas que você me fez, Marcelo, foram muito boas. E a ansiedade, naturalmente, ela vai aparecer porque estamos preocupados com o futuro. Quem não está preocupado com o futuro? Mesmo que você tenha uma atitude excelente e olha assim, eu olho o futuro, vai ser diferente, vai ser novo, eu quero novidade, eu quero uma nova vida, eu quero... Tudo bem, mas você tem um olhar para o futuro, como será? Então, um estado de ansiedade em muitos níveis, vamos botar assim, um leve, um médio e um grave, né? Se você estiver com leve, você está olhando para o futuro e como será. Né? Ou até todos os outros sintomas, ou torcicolo, dor de cabeça, assim, tem a ver com a nossa ansiedade, nossa preocupação com o futuro. A constelação traz o que Jung trouxe de uma consciência coletiva, né? De um inconsciente coletivo, né? Um tipo de consciência. E nesse momento, estamos todos juntos numa consciência coletiva. Tanto que em março eu percebi que os florais que eu fui prescrevendo para as pessoas eram muito parecidos. Tem uma hora eu falei assim, vou fazer um negócio padrão, porque tá todo mundo igual, né? Agora não, agora as pessoas já estão cada um no seu próprio movimento. Então, tem um texto aqui desse livrinho que eu estou sugerindo, né? Não ganho nada com ele, mas acho que vamos todos ganhar muito conhecendo Hellinger através dos pensamentos dele, né? Sobre justamente o futuro. Né? Então, o futuro, o que virá só pode vir porque já está presente. Nós o pressentimos como vindouro, porque ele já se anuncia. Nada vem do nada. Essa frase ganha aqui o seu sentido abrangente e profundo. Tudo que virá já está a caminho para nós. Como devemos recebê-los? Estamos preparados para isso? Temos medo? Talvez. De recebê-lo e queremos adiar a sua vinda? Contudo, o futuro sempre vem, ele sempre vai vir. O que realmente vem no futuro? No futuro, nos vem o essencial, aquilo que esperamos por um longo tempo. Pois no futuro vem a nós o divino. O que temos, portanto, quando temos medo do que virá? Tememos o futuro, o que Deus virá. Tememos o Deus que virá, porque em nosso íntimo pressentimos que o divino é diferente, infinitamente diferente do que tínhamos imaginado. Se confiássemos nesse divino, não precisaríamos temer o futuro. Pelo contrário, o aguardaríamos como o Deus que vem. Então, em nossas viagens interiores, acolhemos o futuro. Nós o visualizamos desde já e nos tornamos receptivos e amplos para recebê-lo no presente, desde já, no momento. Pois no no todo o futuro já está presente. No todo, assim, na presença, né? Olhamos agora para o que virá. Por isso também, em nosso recolhimento, o futuro está presente, todo o futuro. Somente o futuro dá ao nosso recolhimento, como também à nossa contemplação, a sua profundidade e plenitude. O que acontece, então, conosco quando regressamos desse recolhimento profundo? Como o futuro já está presente em nós, tudo o que fazemos se torna diferente em face do que virá.
Na presença do futuro, amamos de outra maneira o que amamos. Perdemos de uma outra maneira o que perdemos. O que ocorre com o que ganhamos e o que produzimos? Nós oferecemos ao que virá. Desde já nos tornamos livres para o futuro. É um texto que eu conheço e eu gosto muito desse texto, porque todo dia, amanhã tem um futuro, independente do que está acontecendo. E eu sempre posso oferecer, sinceramente, para o futuro, o que eu tenho. Então, tudo que eu tenho, que eu aprendi, o que eu ganhei, eu ofereço para o futuro e espero o melhor. Porque o que vai vir é fruto do que eu ofereci, é do que eu estou fazendo hoje. Então, eu volto para o ponto que a gente está assim, concordando, né? Que é estar no presente, que é estar no aqui e agora, é de conseguir ferramentas que lhe mantenham no seu centro, no seu equilíbrio, na sua presença. Isso sempre, tá? Independente da pandemia. Eu tenho que estar no meu presente, né? Sim. Uma amiga minha respondeu a pesquisa e foi bem bacana. É a única pessoa que respondeu isso. Ela é consteladora, tem um trabalho riquíssimo em Santos, a Rúbia. E ela respondeu: eu acho minha vida ótima, eu estou adorando receber na minha quarentena, que eu adoro a minha vida, porque ela já fez várias mudanças na vida dela, né? Adoro todos os dias a praia, adoro todos os dias ver o mar, que ela se mudou para perto do mar, né? Adoro todos os amigos que eu tenho, os novos que eu fiz. Olha, estou adorando ver que a minha construção é ótima, que ela já fez muitas mudanças. E é isso que ela oferece para o futuro. É isso que eu quero para o meu futuro, estar aqui perto do mar, e estar com os meus amigos, e fazer viagem, e fazer o meu trabalho, né? Então, eu deixo essa mensagem positiva. Uhum. Que a gente espere bem do futuro. Espere o melhor do futuro, fazendo o presente. Exato. Eu estou bastante feliz, bastante emocionada com isso. Eu já te falei, vou falar de novo, você é a minha primeira convidada, na minha primeira experiência. Que presente! Mas, assim, ilustre! É incrível porque eu lancei assim, e a primeira ia ser até uma amiga minha, que a gente ia falar de coisas do cotidiano, e aí acabou que aconteceu várias coisas, eu lembrei de você, e eu falei, qual seria o tema e tal, aí você me mostrou o tema, porque é isso, né? Sem querer. A gente só precisa olhar, olha aí, é a mesma coisa, a gente só precisa olhar, né? E eu olhei para o seu Instagram e tudo, e aí você me deu o tema. E aí eu falei assim, e aí de repente as coisas foram indo, e pronto, tá você aí estreando nosso projeto, meu projeto. Estou muito feliz, Fernanda, de verdade. Eu sou grata a isso, de verdade, você sabe disso, né? Meu processo de mudança, ele ainda está em construção, né? Mas ele é longo, né? Ele vem de muito tempo. E eu costumo brincar que eu falei com você brevemente, né? Eu vou encerrar com isso. O que eu vou fazer na quarentena, né? Quando chegou assim no meio de março, sim, eu falei, pô, lascou. Aí eu lembrei que eu sempre tive vontade de fazer retiro, né? Mas o que me impedia de fazer retiro? Porque eu queria levar minhas duas malinhas, o meu marido e a minha filha. O apego, eu sei disso, mas enfim, não estou afim de ficar desapegada, não. Aí eu queria ir com eles. Nem que eles tivessem que ficar lá fazendo o que eles quisessem, né? Se fosse numa fazenda, vai brincar, vai se divertir, vai pegar... né? Não precisa ficar fazendo comigo, vai lá. Mas que eu pudesse pelo menos dormir, né? Toda noite. E aí... eu falei... Aí, de repente, eu coloquei no canal da Monja Coen, o Coen, eu acho que fala Coen, da Monja Coen, que não é da minha linha do budismo. Eu sou budista da linha do Nichiren da Shonin. E aí eu comecei a ouvir a Monja Coen e eu falei, pronto, eu não estou confinada.
e nem isolada. Eu estou em retiro. Por quê? Porque o retiro dá aquela oportunidade de que ao contrário do que todo mundo pensa, o retiro nem sempre é gostosinho, não é o tempo todo confortável, na maior parte das vezes ele é desconfortável, né? Mas a sua casa não foi o lugar que você escolheu para viver? Então, eu escolhi um retiro. Então, eu resolvi fazer da minha vida um retiro. No retiro, a gente lava, a gente passa, a gente faz atividades comunitárias. No retiro, pelo menos no Tudo Oriente, isso. né? A gente acorda 4h30 da manhã para poder limpar banheiro, né? Não é spa, gente. Entendeu? O negócio não é spa, né? A gente tem que trabalhar a cabeça, trabalhar o corpo, trabalhar tudo, né? Tudo está trabalhando. Quando você está varrendo, é isso. O monge está olhando se você está varrendo por debaixo do tapete, se você está varrendo. Isso diz muito sobre nós, né? Se a gente está varrendo com tanta força que quebra a vassoura, né? Enfim, ou se você posterga, o monge está olhando isso tudo. Então, assim, foi um grande ensinamento para mim ver que lidar com o retiro dessa forma foi uma forma muito positiva para mim. Então, eu acredito que eu não tenha sofrido tanto, como também tenho o privilégio de não estar trabalhando, né? Isso também, né, facilita. Mas, enfim, tem muitas pessoas que podem também não estar trabalhando e estar vivendo nesse sufoco. E é disso que eu estou falando, né? Que a gente tende muito a falar que você conseguiu isso porque está nessa situação. Não, eu estou nessa situação mental que eu estou agora, não estava um ano atrás. Senão eu não tinha ido buscar constelação familiar, né? Então é isso, não é que eu esteja num nível diferente, superior, né? Mas essas conquistas que foram me ajudando a ter esses recursos, que hoje faz com que eu não só use esses recursos comigo, mas que eu esteja chamando vocês, que também são os recursos que passaram pela minha vida de algum momento, né? Para mostrar para as pessoas e compartilhar, né? Com essas pessoas esses recursos que me ajudaram. Então, foi isso. Eu resolvi fazer da minha casa um retiro, um lugar sagrado, né? E tratar tudo, mesmo aquilo que eu não gosto, tudo como uma coisa sagrada. E aí, eu vou dar um incentivo para as pessoas, eu vou confessar, eu odeio cozinhar, mas minha comida não é ruim, não, mas eu odeio cozinhar. E aí, uma das meus desesperos, inclusive, quando eu vim para cá, era isso, né? Que no Brasil a gente tem essa facilidade, né? De ter umas pessoas que possam nos trabalhar e auxiliar, né? Nem que seja uma vez por semana, de 15, 15 dias, e eu tinha uma pessoa de 15, 15 dias que me ajudava na comida. E aqui a gente tem que cozinhar, tem que fazer tudo, porque aqui é tudo muito caro. E aí, na quarentena, não teve jeito, né? Tem que cozinhar mesmo, né? E aí a minha filha... na primeira vez que eu cozinhei, a minha filha falou assim: mãe, você sabe fazer comida. Você sabe como é que a Sofia é, né? Você sabe fazer comida, mãe. E eu olhei, aquilo já me chamou a atenção, né? Aí, quando ela comeu, mãe, gostoso, que delícia! E ela passou, olha como que ter o cuidado e ter alguém que olhe para o que a gente faz com uma coisa positiva é tão legal, Sim, né? sim. Aí ela começou, e todo dia ela ficava maravilhada, porque ela adora comer, e aí ela ficava maravilhada, ela ficou apaixonada. E ela passou a viver em função do que eu ia fazer no dia seguinte. Eu falei, não sei. Quando eu abrir a geladeira, eu vou ver. Aí ela, mamãe, fica tranquila, com certeza vai ser alguma coisa muito gostosa. Gente, Olha eu que alegria. estou amando cozinhar, porque é muito prazeroso, né? Então, a minha mensagenzinha também, que eu gostaria de deixar, é que nem sempre a gente tem essa fala externa para, né, para nos apoiar, mas que cada um pudesse parar e falar o que eu faço de bom, o que eu fiz de bom, o que está certo, e que eu posso falar, eu faço isso bem,
Muito bom, né? muito bom. Começa daí. Olha, muito obrigada. Queria agradecer mesmo de coração. A surpresa foi surpreendente e fico super feliz de ver tudo que você está mostrando da sua mudança, né? E espero em breve um outro convite de voltar a Portugal. Vou aí, que eu não conheço aí, Braga. Vou feliz. Espero, Venha. é que eu espero para o futuro, que em breve a gente possa assim ter esses encontros novamente, queridos, de pessoas novas. Inclusive isso está acontecendo muito assim. Você vê que você gosta muito daquela pessoa, né? Você vê que as pessoas fazem falta. E isso é muito bom, muito bom. É o essencial. O essencial são as pessoas, né? Eu gosto muito do título de Sebastião Salgado, do filme dele, O Sal da Terra. Quem é o sal? São as pessoas. Então, fica aqui. Que a gente saia bem dessa pandemia, dessa crise, dessa mudança. E acho que a gente sempre sai melhor, se a gente tiver essa consciência. Então, olha, muito obrigada pela oportunidade, viu? Parabéns pelo seu projeto. Projeto Conexões. Estou aqui marcando minha participação. Obrigada. Yes, uhul! E vamos lá, eu vou ver o seu canal, que eu sei que tem coisa nova aí, né? Ela falou, ela deu um spoiler aí, eu não posso falar. Tem um né? spoiler. Eu tenho, mas eu não vou falar não. E aí eu vou colocar depois para vocês acessarem o nome do livro, o canal, tudo direitinho, para vocês poderem ter mais esses recursos, né? E facilitar aí a vida de todo mundo que está na correria. E quando a gente facilita para o outro também, tudo anda, né? Não adianta a gente querer ficar emperrando, né? Facilita, né? Facilita. Abre para o outro, abre para você. Não é isso? Muito bom.